vem raízes, vem pedregulho. E quando ele vai fazer o vaso jogando sobre a máquina, ele vai tirar tudo aquilo que não presta. Porque Deus gosta de trabalhar, irmão, com aquilo que tem que ser moldado. Deus não gosta de trabalhar com coração duro, com coração endurecido. Deus gosta de trabalhar com coração contrito e aquebrantado. Quando o fabricador vai fazer o vaso, Jeremias está observando a forma que o oleiro está trabalhando. E quando ele está avistando o oleiro está trabalhando, ele vê duas formas como o oleiro está trabalhando. Como? Ele vê que o oleiro trabalha com as mãos e também trabalha com os pés. Enquanto o profeta Jeremias está avistando o oleiro trabalhando, e ele vê a máquina se movimentando, mas a máquina só pode se movimentar com os pés do oleiro. Enquanto o oleiro está trabalhando embaixo, ele continua trabalhando em cima. Aí a Bíblia nos declara que Jeremias está vendo o oleiro trabalhando. Só que no momento em que o oleiro está trabalhando sobre as rodas, movimentando o vaso, moldando ele, o vaso se quebra. Porque eu já vi muita gente dizer aí que o próprio oleiro quebrou o vaso. Deus não quebra ninguém, irmão. Deus, ele molda. Quem quebra a gente é o diabo no mundo. Mas Deus não quebra ninguém. Deus, ele molda. A Bíblia diz que o próprio vaso se quebrou na mão do oleiro. Pastor, não estou entendendo. Nem todo mundo gosta de ser trabalhado por Deus. Nem todo mundo gosta de ser moldado por Deus. Por quê? Porque para ser moldado por Deus dói. Passar pela olaria de Deus dói. Por quê, pastor? Porque para todo vaso estar no lugar de destaque, ele precisa primeiro ser moldado. Eu nunca vi ninguém comprar um vaso que vai numa loja comprar um vaso e deixar um vaso escondido. Não, ele sempre vai comprar um vaso, vai colocar uma flor e vai colocar em algum lugar que todo mundo possa ver. Meu Deus, aleluia. Só que para Deus colocar alguém de destaque, alguém de honra, o vaso primeiro tem que ser moldado. Só que aí o vaso se quebrou na mão do oleiro, porque não suportou ser trabalhado por Deus. E é interessante, irmãos, que o oleiro, quando ele está fazendo o vaso, ele poderia muito bem pegar aquele vaso que se quebrou e jogar fora. Por quê? Porque ele é fabricador, irmão. Ele pode fazer o vaso quantas vezes ele quiser. Só que ele teve uma ideia. Opa, eu não posso jogar esse vaso. Ele se quebrou. Eu posso muito bem pegar esses cacos aqui e jogar fora e usar outro tipo de vaso. Só que ele pensou, opa, esse aqui é importante também para mim. Eu posso pegar aquilo que está quebrado e refazer um novo vaso. Aleluia! Por quê, pastor? Porque eu prefiro ser um vaso todo quebrado na mão do oleiro do que estar todo inteiro na mão do diabo. Glória a Deus! Eu prefiro estar todo rachado, dando na mão do oleiro, do que estar todo inteiro e fazendo a vontade do diabo lá fora e o diabo me quebrar. Por quê, pastor? Porque eu sendo vaso todo quebrado, estando na olaria, ele é poderoso para me moldar e me refazer novamente de novo. Pastor, não estou entendendo. O vaso se quebrou, o oleiro pegou novamente e refez. O oleiro está dizendo: aquilo que o mundo despreza, eu pego de volta e faço um vaso novo. Aquilo que o diabo olha e diz não tem mais jeito, é Deus dizendo: não tem jeito para ti, mas para mim tem jeito. Assim como a sociedade olha para quem está lá fora, olha para o drogado e diz: o drogado é isso, só morte para ele. Olha para o prostituto e diz: isso aí não tem mais jeito. Olha para quem está na beira do bar e diz: isso aí o álcool vai matar. É Deus dizendo: quem dá o decreto não é o homem da terra, mas quem dá a última palavra é aquele que manda no céu, manda na terra, manda no inferno, até nas profundezas do mar ele manda. Aleluia! Só que a Bíblia nos declara que o oleiro vai avistar Deus refazendo um vaso novo. Só que o trabalhar de Deus, irmãos, é dolorido. Por quê? Porque o trabalhar de Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Glória a Deus. O oleiro está trabalhando e ele vai começar a pegar o barro, vai molhar o barro, vai tirar todas as pedras, vai tirar todas as raízes, vai tirar tudo que não presta. Quando ele começa a colocar sobre a máquina, ele está movimentando tanto em cima como embaixo. O vaso está se formando, criando estrutura. Só que quando ele passa pela moldação de Deus,
o oleiro começa a colocar a mão por dentro, começa a arrancar, e é dolorido quando o oleiro começa a arrancar da gente aquilo que nos dói. É dolorido quando Deus começa a tirar pessoas do nosso caminho, porque pessoas que ficam no nosso caminho muitas vezes não é para nos acrescentar. Se Deus tirou, irmãos, glorifique e exalte a Ele, porque se ficar pode atrapalhar o processo de Deus na tua vida. Está se lamentando e está entristecido porque saiu. Quem saiu, irmão, é porque não era para ficar, porque se ficasse era para permanecer na tua caminhada. Mas se Deus tirou, é livramento de Deus para a tua caminhada. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus, o oleiro coloca a mão por dentro, arranca tudo aquilo que não presta. E quando o oleiro está tirando aquilo que não presta, ele está falando do pecado. Ele está tirando aquilo que desagrada o oleiro. Ele está dizendo que está tirando tudo aquilo que aos olhos de Deus é abominação. Aí o vaso está se formando na mão do oleiro. O vaso está ficando perfeito. Só que agora existe um outro processo. Porque enquanto ele está ali na máquina, passando pela mão e pelos pés do oleiro, a Bíblia diz que ele está criando a estrutura, só que ele está mole. Ele ainda está molhado, ele ainda está sensível. Aí a Bíblia nos declara que esse oleiro, ele vai pegar esse vaso, vai levar para o forno, vai levar para o fogo, para passar pela temperatura. Para quê? Para ficar bem forte. E só é vaso quem suporta a olaria. Só é vaso de Deus, porque tem muita gente achando aí que só é vaso porque o cara revela. Só é vaso porque o cara fala bonito. Só é vaso porque o cara tem dom de visão espiritual. Mas o maior vaso, irmão, de Deus é o seu caráter. Por quê? Porque tem vasos que a terra aplaude aqui e o céu não conhece mais. Tem vaso que a terra admira aqui, o céu já reprovou há muito tempo. Então vaso que é perfeito na olaria de Deus, ele tem que passar pelo fogo. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ananias, Misael e Azarias, eram 3 vasos. Foram moldados. Primeiro, não se prostraram, tiveram que passar pelo fogo. Se eles fossem outros, não servissem a Deus verdadeiramente, a primeira coisa que eles iam dizer: rapaz, vamos nos prostrar. Só que eles foram um vaso de honra, não de desonra. Eles passaram por dentro da fornalha, passaram pelo meio do fogo, e no meio do fogo o grandão da Galileia passeou com eles lá dentro. Aí Jeremias está dizendo, da mesma forma como o oleiro trabalha sobre o vaso, assim Deus também trabalharia com o povo de Israel naquela época. Por quê? Porque o povo de Israel estava afastado da presença de Deus. O povo de Israel outrora deixou de adorar a Deus para adorar bezerro de ouro. O povo de Israel outrora estava adorando o Deus vivo, só que teve um momento que eles se afastaram, perderam a essência. Aí Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar, e a pregação de Jeremias era o quê? Arrependimento. Era para que o povo viesse se arrepender. Porque se o povo não se arrependesse, Deus faria a mesma coisa que o oleiro estava fazendo sobre o vaso. Pegaria o vaso, levaria para a olaria, moldaria o vaso, e se o vaso não tivesse perfeito, seria feito novamente. Aí Jeremias agora também foi um vaso na mão do oleiro. Por quê? Porque ele teve medo. Ele ficou preocupado diante dos reis. Tentaram matar Jeremias. Jeremias passou por calabouço. Jeremias passou por perseguição. Mas em todo o tempo Jeremias perseverou. Glória a Deus, aleluia. Eu e você, nós somos um vaso, irmãos, e todos os dias precisamos ser moldados por Deus. Ah, pastor, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Então te lamento te dizer, irmão, que há um lugar preparado para você e não se chama céu. Glória a Deus, aleluia. Todos os dias precisamos ser moldados por Deus. Precisamos ser diferentes. Aonde a gente passa, nós estamos rodeados de testemunha. Aonde a gente passa, tem alguém nos observando para ver se realmente nós somos vaso na mão do oleiro. E é difícil ser um vaso na mão do oleiro, irmão. Por quê? Porque todos os dias nós temos que renunciar. Todos os dias nós temos que matar o nosso eu. Todos os dias nós temos que fugir das vontades carnais. Todos os dias nós temos que ter as características de Cristo na nossa vida.
E ser um vaso perfeito na olaria de Deus é para poucos, porque poucos querem suportar o processo. E eu sempre costumo dizer, nós só vivemos os propósitos de Deus se a gente suportar o processo dele. Glória a Deus. Nem todo mundo vai viver as promessas de Deus, irmão. Nem todo mundo vai viver aquilo que Deus já preparou. Por quê, pastor? Porque muitos não suportam as lutas. Muitos já querem desistir, poucos perseveram, poucos ainda continuam a caminhada. E a promessa de Deus só é para aqueles que perseveram. Tanto que Jesus disse, né, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Os discípulos também foram um vaso na mão do oleiro. Pedro foi um vaso na mão do oleiro que todos os dias precisava ser moldado. Por quê, pastor? Andava com Jesus, mas negou ele 3 vezes. Andava com Jesus, mas disse: eu estarei contigo se for possível até a morte. A morte veio para Jesus. Ele negou Jesus dizendo: eu não conheço, eu nunca vi, nem sei quem é. Pedro precisava ser moldado, porque Jesus vai dizer para eles: olha, eu vou ser morto, eu vou ser pego, vou ser levado como uma ovelha muda até o matadouro. Pedro se levanta e vai dizer: Senhor, não é necessário que isso aconteça contigo, porque tu é bom. Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, o diabo todos os dias se iranda contra a tua vida para querer cefar, mas eu roguei ao Pai que poupasse a tua vida. Jesus não estava desprezando Pedro, irmão. Jesus apenas disse para Pedro: arreta-te de mim, Satanás, porque o próprio diabo usou a boca de Pedro. Mas Jesus não desprezou Pedro, irmão. Tanto que ele vai dizer: Pedro, sobre a tua vida eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro era um vaso na mão do oleiro, mas precisava ser moldado. Por quê? Porque quando Jesus foi pego, ele cortou a orelha do soldado. Primeiro que Pedro não queria cortar a orelha do soldado, ele queria cortar a cabeça. Ele precisava ser moldado. Tanto que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, com a espada que tu fere, tu também será ferido, Pedro. Aí Jesus diz: Pedro, se eu quisesse, eu mandaria agora a ordem aos anjos para descer aqui e interceder por mim, Pedro. Não era preciso tu fazer isso. Aí Jesus pega e coloca novamente a orelha do soldado de volta. Todos os dias nós precisamos ser moldados. Todos os dias nós precisamos passar pela olaria de Deus. Por quê, pastor? Porque a gente acha que a gente está na igreja e a gente já está perfeito, e não está. A gente acha que por a gente estar 10, 15, 20 anos na igreja, a gente já está salvo, e não estamos, irmãos. A salvação ela é adquirida com arrependimento. Nós só podemos herdar a vida eterna e entrar no céu se houver arrependimento. E arrependimento, irmão, a salvação é individual. Arrependimento é quando eu reconheço que eu preciso mudar. É quando eu decido que a partir de hoje eu não quero mais viver a vida que eu levava antes. É eu bater no meu coração e dizer: Senhor, a partir de hoje não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Assim como Jeremias levantou para profetizar para o povo de Israel. Nem todo mundo quisera se converter, nem todo mundo quisera se arrepender. E não é diferente nos dias de hoje. Aqui tem muitos vasos. Aqui tem muitos vasos na mão do oleiro. Aleluia. Aí eu digo para você, irmão, Deus usa vaso como Ele quer, da forma que Ele quer. Deus usa vaso grande, Deus usa vaso pequeno, Deus usa vaso magro, Deus usa vaso gordo, Deus usa rico, Deus usa quem Ele quer. Só que Ele precisa de vasos à disposição dEle. Porque é uma frase que diz assim: Deus não usa desocupado e nem ocupado, Deus usa pessoas disponíveis. Glória a Deus. Deus precisa de profetas que nem Isaías, que possa dizer: eis-me aqui. Vasos que queiram ser cheios de Deus, vasos que desejam ser trabalhados por Deus. Por isso que eu disse agora há pouco, o negócio não é ser vaso, o negócio é o que tem dentro do vaso. Por quê? Porque o vaso ele tem 3 tipos de especialidade, 3 tipos de importância. A primeira importância do vaso é: Jesus está no casamento, o vinho acaba. Alguém olha para ele e diz: olha, o vinho acabou. A mãe dele vai perguntar: Jesus, acabou o vinho? Ele diz: olha, não é minha hora, o que eu tenho a ver com isso? Aí ela vai dizer: faça tudo quanto eles nos mandar. Ele vai dizer: manda trazer as vasilhas, manda trazer os vasos e traga água. O vaso significa para ele colocar o quê? A transformação do vinho. Pegam a água e ele faz da água se tornar o quê? Vinho. A primeira importância do vaso era colocar o quê? O vinho. O vinho significa o quê? Alegria. Glória a Deus. Eu e você precisamos ter alegria, irmão. Glória a Deus. Pastor, está dolorido o mundo que a gente vive, mas glorifica ao Senhor que em breve a igreja estará se despedindo do mundo, irmão. Glória a Deus, aleluia.
A segunda importância do vaso: água. Quem aqui é do interior sabe que antigamente, quando não tinha geladeira, você servia dentro de um vaso, né? Dentro de um pote. Tampava o pote e a água ficava o quê? Gelada, né, irmãos? Era o filtro, ficava bem geladinha a água, irmão. A importância do vaso era abastecer água. Naquela época eles abasteciam muita água dentro do pote, dentro do vaso. A terceira, a importância do vaso. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, se eu não me engano, a história da parábola das 10 virgens. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Somente 5 prudentes e 5 loucas, mas somente as prudentes estavam com seus vasos cheios de azeite. O vaso, ele tem que ter vinho, ele tem que ter água e tem que ter o quê? Azeite. O que é azeite? É a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. O vinho é você ter alegria, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Glória a Deus. O vaso, ele tem que ter água. A água o quê? Para quem tiver sede, você dê água para ele. Mas não é água de beber não, irmão. É água da palavra. Jesus disse para a mulher samaritana: dá-me de beber porque tenho sede. Ela vai dizer: Senhor, não é necessário o samaritano falar com os judeus, porque é proibido. Ele vai dizer: mulher, se tu soubesse que quem fala contigo é maior do que esse que fez o poço. Ela vai dizer: então quer dizer que isso é maior do que o nosso pai Jacó? Ele vai dizer: mulher, dá-me de beber porque eu tenho sede. Ele diz: olha, tu vem nesse poço aqui beber água, amanhã tu volta novamente porque tu vai sentir sede. Mas a água que eu tenho para te dar, tu jamais sentirá sede. Tem que ter água no vaso, irmão. Você precisa ter água para alimentar quem tem sede lá fora, para quem tem sede lá fora. Quem é a água? É a palavra. Disse-lhe Jesus: do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Ele é a fonte de água viva, irmão. Ele diz: aquele que tem sede, vem e beba. Glória a Deus. O vaso tem que ter água para dar para quem tem sede lá fora. Glória a Deus. O vaso não pode estar vazio, irmão. Glória a Deus, aleluia. O terceiro propósito tem que ter azeite. As loucas foram para as prudentes e dizem: olha, dai-nos a voz, porque o nosso acabou. Ela diz: olha, não é necessário nós dar aquilo que nós temos para você. Sabe o que é isso? É a presença de Deus, o azeite, o Espírito Santo. E Jesus falou sobre isso. O Espírito Santo que habita sobre vós, o mundo não pode receber. Glória a Deus, aleluia. Há dentro de você algo valioso chamado Espírito Santo, azeite. Você não pode negociar, você não pode vender e você não pode trocar isso que há dentro de você. Aleluia. É por isso que Deus se preocupou com o povo de Israel, que o povo de Israel precisava ser moldado. Aí eu digo para você, irmãos, Jesus está voltando. Queira o mudando ou não, Jesus vai voltar. Queira o diabo ou não, Jesus vai voltar. A Bíblia diz no livro de Salmo que a vinda do Senhor para o homem é daqui a 1000 anos, mas para o Senhor é daqui um dia. Por quê, pastor? Porque enquanto você está aqui, tem aparelho sendo desligado agora e Jesus já voltou para alguém. Meu Deus, é verdade. Por que eu estou falando isso? Estamos em um culto de rua, em um ponto de pregação. Sabe o que falta na nossa humanidade? Não é falta de pão não, irmãos, porque pão tem aqui, ó. Não é falta de sede, porque água tem também. Mas sabe o que falta na humanidade? É fome e sede. Nem fome de comida e nem sede de água, mas sim de ter fome da palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz que naqueles últimos dias da vinda do Senhor, muitos deixarão de acreditar que Jesus ainda iria voltar. Meu Deus, é forte. Não é diferente. Jesus falou através do profeta Jeremias que era para o povo se arrepender. Jeremias profetizou arrependimento. A pregação de Jeremias era só essa, irmão. Não era a chave de carro, não era a chave de vitória, não era que Deus ia fazer, não era que Deus ia mudar, não, era só para o povo se arrepender. Aleluia. Jeremias profetizou arrependimento. João Batista pregou dizendo: arrependemos porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos, discípulos diziam: arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Jesus pregou e disse: arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Alguém olhou para Jesus e disse: Jesus, tu é muito bom. Ele diz: eu não sou bom, quem é bom é o meu Pai. Glória a Deus.
Alguém perguntou para Jesus: Jesus, aonde está o Pai que tu tanto fala? Ele disse: quem vê a mim também vê o Pai. Jesus no jardim de Getsemane estava orando com a sua alma angustiada. Ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Se até Jesus, irmão, veio na terra, não fez nem a vontade dele, fez a vontade do Pai, por que a gente não pode fazer a vontade de Jesus? Glória a Deus. Porque tem gente que quer servir a Jesus do seu próprio jeito e da sua própria vontade. E não é assim, irmão. Não é a Bíblia que tem que se adaptar ao meu jeito. Sou eu que tenho que dar o meu jeito de me adaptar ao que a Bíblia diz. A porta continua sendo estreita, irmão. Escuta só que eu vou dizer para você: nem todo mundo herdará o reino de Deus. Todos irão ressuscitar naquele grande dia, uns para receber a vida eterna e outros para receber a condenação eterna. Deus quer trabalhar, Deus quer moldar, mas Ele só pode trabalhar e moldar na nossa vida se a gente deixar. Verdade. A ponto dele dizer: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei e ele comigo. Quando ele fala isso, ele está falando de trabalhar. É por isso que ele fala na sua palavra que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Para finalizar, a mulher do fluxo de sangue, ela também foi um vaso importante na mão do oleiro. A Bíblia diz que ela, com 12 anos de idade, ela teve o seu período menstrual. Quando ela começou a ter o seu período menstrual, a Bíblia diz que no Antigo Testamento, quem perdia sangue para aquele povo ali era impuro. Vinha o período menstrual, eles pegavam a moça, levavam para um certo vale, e o vale se chamava Vale dos Rejeitados. Elas eram colocadas dentro de um vale, dentro de um vilarejo, numa certa vizinhança afastada do povo. Ficava 5 dias lá. Depois de 5 dias, o pai e a mãe iam buscá-la. Só que a Bíblia nos declara que os pais iam buscar a moça lá com 12 anos de idade. Só que aí, todo o tempo ela estava estancando, todo o tempo ela estava perdendo sangue. Os pais passavam semana, mês indo buscar e nada poderiam ser liberados. A criança não poderia ser liberada, porque se ela saísse, os judeus naquela época, o povo, não poderia se misturar. Então a preocupação dos pais é: precisamos deixá-la aqui dentro, porque se a gente sair, o povo vai dizer que a gente está em pecado e a mão de Deus está pesando sobre a menina. Passou mês, passou ano, a moça ficou sozinha lá dentro, junto com as outras meninas, porque não era só ela, tinha outras pessoas lá dentro. Jesus precisava trabalhar naquele vaso. A Bíblia diz que os pais abandonaram aquela moça. Ela completa 24 anos de idade. Teve o período menstrual com 12. Passou 12 anos perdendo sangue. Com 24 anos de idade, os pais deixaram ela lá. Tudo aquilo que os pais tinham alcançado e conseguido como dote, investiram para ela, deixou para ela lá dentro do Vale dos Rejeitados. Só que aí a Bíblia nos declara que Jesus está passando. Jesus está passando. O cego ouve a multidão falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava. Ele sai de dentro do Vale do Rejeitado para ouvir o que estão falando lá fora. Ele volta para o Vale dos Rejeitados e vai avisar para um aleijado: rapaz, tem um camarada aí que ele é profeta. O aleijado vai dizer assim: rapaz, aonde a gente mora tem muito profeta. A mulher do fluxo de sangue, ela está dentro do Vale Rejeitado e ouvindo o que os dois estão conversando. Aí o aleijado vai dizer: não, na cidade que a gente está morando aqui tem muito profeta. Ele vai dizer: não, mas esse aí é diferente. Oh, glória, aleluia. O aleijado diz: mas por que ele é diferente? Porque a fama dele aí, e estão dizendo que até morto ele ressuscita. Glória a Deus. Estão dizendo que até aleijado ele faz andar e cego ver. A moça está ouvindo. Aí o cego vai dizer para o aleijado: e ainda tem mais. Ele ainda faz algo diferente que ninguém nunca fez. E o aleijado pergunta para o cego: o que ele faz? Até pecados ele perdoa. Glória a Deus, aleluia. A mulher que está dentro do Vale do Rejeitado, a mulher do fluxo de sangue, ela ouve. Só que para ela sair, ela tem que subir um muro. Ela já está fraca, anêmica, pálida, perdendo sangue todo o tempo. Ela sobe em cima do muro. Ela decide: se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu sair, eu vou morrer da mesma forma, porque vão me apedrejar. Mas eu vou sair daqui. Mas eu vou sair tentando receber o meu milagre. Ela sai de dentro do Vale do Rejeitado. Ela vai, a multidão era tão grande, por ela subir o muro, descer o muro e ir passar pelo vilarejo onde Jesus está passando, ela começa a perder força.
a energia dela que ela tinha vai acabar se esgotando. Ela já não tem mais força. Tanto que ela já vai se arrastando até Jesus. O único instante de força que ela tem, ela estica a mão, se arrastando pelas pontas dos dedos. Ela faz assim, na roupa. Quando ela toca nele, ela vai ter uma surpresa. Que não é ele que fica impuro, é ela que fica limpa. Glória a Deus. Jesus trabalha o que está dentro para depois trabalhar o que está fora. Quando ela toca nele, ele diz: opa, de mim saiu virtude. Virtude no hebraico significa dínamos. Dínamos no português significa dinamite. E dinamite nós sabemos que é uma bomba. Quando ela toca nele, Jesus já estava dizendo: de mim saiu uma bomba. Que quando ela tocou, a bomba que saiu em mim explodiu toda a enfermidade que estava dentro dela. Olha, eu estou me arrepiando todo. Jesus trabalhou no vaso de dentro para fora. Por quê, pastor? Deus gosta de trabalhar primeiro o que está dentro, para depois trabalhar o que está fora. Porque não adianta Deus trabalhar primeiro o que está fora e o camarada voltar para o mundo. Mas Ele gosta de trabalhar o que está dentro, onde ninguém mais arranca, onde ninguém mais vê. Deus gosta de trabalhar no vaso aqui de dentro. Tirar as feridas, tirar os traumas, tirar a depressão, tirar a ansiedade, tirar tudo aquilo que o diabo nos confrontou, nos deixou, as marcas do mundo. Que quando ela toca nele, somente ela recebeu o milagre. A ponto de ele dizer: alguém me tocou. Aí o Pedro vai dizer: Senhor, há uma multidão que te aperta e te oprime. E se eu pergunto quem foi que te tocou, ele vai dizer: Pedro, pode ter aleijado, pode ter cego, pode ter surdo, pode ter mudo aqui,